Bom, gente, então nesse vídeo eu vou passar para vocês o conceito de árvores geradoras, né, de um grafo. Mas antes de falar isso, eu preciso definir o que é um subgrafo, né? Um subgrafo de um grafo G, né, de conjunto de vértices V e conjunto de arestas E, é um grafo G', cujo conjunto de vértices é V' e o conjunto de arestas é E', tais que o conjunto de vértices desse subgrafo é um subconjunto do conjunto de vértices original e o conjunto de arestas desse subgrafo é um subconjunto do conjunto original de arestas. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma representação de um grafo. Tá? Todos esses vértices e arestas fazem parte de um grafo G e só as arestas e vértices representadas em azul formam um subgrafo do meu grafo original todo. Tá? Então o A, B, D e essas três arestas aqui de coloração azul formam um subgrafo do grafo original, o grafo grandão aqui, com todas as arestas e todos os vértices. Ok? Então só reparem que o subgrafo ele também vai ser um grafo, tá? Tem conjunto de vértices e tem conjunto de arestas. A única ressalva é que esse conjunto de vértices e esse conjunto de arestas é limitado, né, ao conjunto de vértices e arestas do grafo maior, né, do grafo original. Tudo bem? Então, finalmente a gente pode falar aqui da definição de árvores geradoras, né? O que é uma árvore geradora? Uma árvore geradora de um grafo G, de conjunto de vértices V, conjunto de arestas Z, é um subgrafo desse grafo, no qual esse subgrafo é uma árvore, tá? Precisa ser uma árvore, ou seja, não tem ciclos e precisa ser conexo e possui os mesmos vértices de G. Ou seja, vamos supor que a gente tem aqui um grafo G, uma árvore geradora desse grafo vai ser uma árvore formada pelas arestas desse grafo. Tá bom? Aqui tem exemplo de uma dessas árvores, né? Por exemplo, você repara aqui esse subgrafo destacado em azul, né? Ele é uma árvore. Por quê? Porque ele não tem ciclos. Você repara que ele não tem nenhum caminho fechado aqui. E ele é conexo. Tá bom? Ele não tem, vamos supor, duas componentes, né? Não tem um pedaço para cá, um pedaço para lá. Tá bom? Então ele é uma árvore. E ele é uma árvore definida com as mesmas arestas, quer dizer, com as mesmas não, né? Com o subconjunto das arestas desse grafo original aqui e com todos os seus vértices. Tá? Então a árvore ela é uma espécie de esqueleto para o grafo, né? É como se a gente tivesse que reduzir o número de arestas do grafo mantendo todos os vértices, né? Então essa seria a definição de árvore. Vocês reparem também que esse conjunto, né, não necessariamente é único, né? Tem várias árvores geradoras de um grafo, né? Aqui, inclusive, eu vou apresentar um exemplo para vocês. E vocês reparem que também o grafo ele só vai ter árvore geradora, né, se ele for um grafo conexo. Porque a árvore ela vai precisar passar por todos os vértices desse grafo e para ser uma árvore ela precisa ser conexa, né? Então a gente não consegue arrumar uma árvore dentro de um grafo que não é conexo. Então essa definição só vale para grafos conexos, tá? Só para grafos conexos. Se eu sair dessa categoria aí, a teoria não faz mais sentido. Tá bom? Então, como eu falei para vocês, a gente tem uma cacetada, né, de árvores geradoras de um grafo. Vamos supor esse daqui, né? Esse grafo G aqui está até ponderado. Então a gente tem, por exemplo, essa árvore aqui é uma árvore geradora desse grafo? Né? Porque ó, tem essa aresta aqui, tem essa aresta aqui, tem essa aresta aqui. Vocês reparem que essa combinação aqui forma uma árvore, porque tem todos os vértices e essas três arestas aqui não tem ciclo e são conexas. Então é uma árvore. Vamos ver essa daqui. Essa daqui é válida? É um subconjunto do grafo original? Né? Ó, tem essa aresta aqui, essa daqui e essa daqui. Então é um subconjunto. Tudo bem? Tem ciclo? Não. É conexo? Existe caminho de todo mundo para todo mundo aqui. E essa daqui também, né? Então vocês reparem que árvores
né, árvores geradoras, eu posso achar o tanto que for. Agora, a questão que fica é a seguinte: se eu tiver um grafo ponderado, né, vamos supor, eu tenho aqui um grafo ponderado. Qual que é a árvore geradora desse grafo ponderado, na qual, se eu somar o peso das arestas, eu vou ter o menor valor? Então, por exemplo, eu tenho aqui essas três árvores. Se eu fizer isso com essa aresta aqui, 10 mais 50 mais 3 vai dar 63. 2 mais 10 vai dar 12. Mais 60 vai dar 72. 1 mais 2 mais 3 vai dar 6. Então vocês reparem que tem uma diferença exorbitante de uma para outra, tá? Essas diferenças aqui deram origem ao que a gente chama de árvore geradora mínima. Tá? Árvore geradora mínima. Que é o seguinte, vamos supor que eu tenha um grafo ponderado, que seja conexo, tá? Ele precisa ser conexo. E eu tenho o conjunto A caligrafado aqui de todas as árvores desse grafo. Tá? Então esse A caligrafado aqui vai ser o conjunto das AIs, que são subgrafos do grafo G, e que são todas as árvores geradoras desse grafo. Tá? Então, o meu A caligrafado vai ser tal que ele é formado por AI, e esses AIs vão ser árvores geradoras do meu grafo. Qual que é a minha ideia, então? Eu vou pegar para cada AI desses e vou somar o peso das arestas dela. Tá? Vocês reparem aqui, a AI é definida por V, que é o mesmo conjunto de vértices do grafo, e EI. Esse EI aqui é o seu conjunto de arestas. E eu vou somar todas as arestas desses EIs. Tá? O peso dessas arestas aí, para cada uma dessas árvores. A árvore que tiver o menor peso, por isso aqui, o mínimo das árvores aí de A caligrafado, ou seja, o mínimo das árvores geradoras de G, vai ser a árvore A, que é a árvore geradora mínima. Tem faltou uma estrelinha aqui. A árvore geradora mínima do grafo, ou Minimum Spanning Tree, MST, do grafo. Tá bom? Eu tenho aqui, isso daqui é a representação matemática do que a gente acabou de discutir, né? A gente tem um grafo ponderado, a gente tem uma série de árvores geradoras para esse grafo ponderado, e eu quero descobrir qual que é a árvore geradora desse grafo que tenha o menor peso em suas arestas. Beleza? Isso é muito importante, gente, porque, por exemplo, vamos supor que a gente tenha um grafo de redes, né, num estado. Vamos supor num estado. Cada vértice desse grafo é um ponto de distribuição. Beleza? E aí aí a gente fica pensando, né, se precisar interligar, né, trocar a fiação entre esses pontos de distribuição, de modo a se gastar menos, né, mas de forma que todos eles fiquem interligados, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar calcular uma espécie de árvore geradora mínima, né? Se a gente considerar que as arestas desse grafo, né, sejam as distâncias entre os pontos de distribuição, a gente vai ter que calcular a árvore geradora mínima desse grafo para fazer a troca desses fios, né? Isso é muito utilizado nesse contexto, né? Inclusive é um exemplo clássico da coisa. A gente tem uma rede de distribuição, né? Então são muitos pontos, muitas ligações, e a gente quer fazer a troca das interconexões desses pontos de distribuição. O que a gente tem que fazer? Detectar a árvore geradora mínima desse grafo e fazer a troca das arestas desse grafo aí, tá bom? Das ligações que estão sendo representadas pelas arestas desse grafo. Certo? Então essa é a ideia por trás da história aqui de se detectar uma árvore geradora mínima. E eu até deixei aqui, né, um teorema, ele é meio óbvio, né, por questão da definição de árvore, né, que diz o seguinte: se um grafo é conexo, então o mesmo possui pelo menos uma árvore geradora. Ok? Então se ele tem uma árvore geradora, se ele tem só uma, essa árvore geradora já é a árvore geradora mínima.
Tá bom? Agora o problema é quando ele tem uma cacetada, né? Que nem essa daqui. O que a gente faria, por exemplo, para calcular qual que é a árvore geradora mínima? Bom, existe, né, uma série de formas de se calcular essa árvore geradora mínima. A que eu vou trazer para vocês aqui é a conhecida como algoritmo de Prim. Tá? Tem uma outra forma muito clássica também, que é o algoritmo de Kruskal. Só que o algoritmo de Kruskal, ele tem algumas deficiências. Por exemplo, ele não funciona bem para grafo orientado e ele não sai de árvore para chegar em árvore. Vocês vão ver o que isso significa no decorrer da explicação aqui do algoritmo. Tá? Então eu deixei esse algoritmo de Prim aqui, que é o mais clássico, tá? para a resolução desse problema. E vocês vão ver que ele é bem simplesinho, não tem grandes dificuldades com ele não. Mas o que ele diz? Né? A gente vai ter aqui um grafo, né? Um grafo ponderado, conjunto de vértices V, conjunto de arestas Z e o peso das arestas W, né? A função W. E a ideia do algoritmo de Prim é a seguinte: ele vai ser um algoritmo guloso, tá? Então ele sempre vai ganhar. Não tem como ganhar do algoritmo de Prim. Não tem como a gente construir um algoritmo que vai achar uma árvore geradora melhor, né, do que é encontrado por Prim. Então é certeza que ele vai ganhar. Só que ele não vai ser dos mais eficientes, né? E a ideia dele é definir um caminho sem ciclo, né, sem nenhum ciclo nesse caminho, passando por entre os vértices de um grafo, a partir de um vértice raiz que a gente vai dar para ele. Tá? Então a ideia é que a gente vai falar para o algoritmo, né? Ó, começa por esse ponto aqui, né? Começa por esse ponto de distribuição aqui. Agora você vai considerando o grafo todo de forma que você considere o conjunto de arestas que, quando somadas, são as mais leves. Tá? Então ele vai atualizando, a partir de um ponto, ele vai atualizando as arestas que formam, né, a árvore geradora mínima. Então eu deixei aqui o algoritmo, né? Esse algoritmo aqui ele é bem difícil, né, de você encontrar no programado, né? Você vai ver muito algoritmo disso daqui, né? Você vai pegar bastante algoritmo, né? Fluxograma, essas coisas. Mas eu deixei aqui programado para vocês terem uma ideia do bicho funcionando. Então, o que a gente vai precisar, né, para conversar sobre esse algoritmo? Eu deixei aqui uma função adjacentes, que é a nossa função sigma, né? Ela calcula quem são os pontos adjacentes de um vértice no grafo. Tá bom? Ele faz o seguinte, ele pega quem que são os vértices, as arestas e a função do grafo, a função peso do grafo. Calcula, começa com uma lista vazia e para cada aresta no conjunto de arestas do grafo, ele vê quem que é o primeiro vértice e quem que é o próximo, né? Quem que é o último. Ele reparte a aresta nessa dupla aqui, né? E aí ele faz o seguinte, se o meu vértice V for o primeiro vértice da aresta, então o vértice SUC vai ser um adjacente a esse vértice. Então, essa daqui é uma forma, né, de se calcular os vértices adjacentes do grafo. Ele pega todas as arestas e vê em quais delas que o V, né, o vértice V, é o predecessor. Tá bom? A gente também vai precisar de uma função dedicada a retirar o vértice com uma menor chave de uma estrutura do tipo fila de prioridade. Tá bom? A gente vai precisar de uma fila de prioridade, que é para detectar qual que por exemplo, a aresta com menor peso a partir de um vértice. Então a gente vai ter aqui essa função aqui é uma lista de prioridade. Vocês reparem que a gente vai passar por esse tipo de coisa no decorrer da aula, mas eu não vou me atentar muito, porque esse é o tipo de coisa que a gente já passou, né, nas aulas passadas, né? Só que aqui está um pouquinho mais simples. Vocês reparem que a minha lista de prioridade ela vai ser só um dicionário. Tá? Ela não vai precisar ser toda uma estrutura de uma classe de programação orientada a objeto.
ela vai ser só um dicionário. Tudo bem? Um dicionário cujas chaves são os vértices e os valores dessa chave aí vai ser os valores associados a esses vértices vão ser um peso que a gente chama de chave, né? Vai ser o peso para decidir qual que vai ser a aresta ligando esse vértice que vai ser escolhida pelo algoritmo de Prim. Tá certo? É isso que essa função está fazendo. Agora, o próprio algoritmo de Prim, o que ele faz? Bom, a ideia do algoritmo de Prim é associar para cada vértice um par, que vai ser uma chave, vai ser um valor, e a gente vai precisar guardar para cada vértice quem que é o seu predecessor. Tá? Quem que é seu pai, né? De onde que essa varredura começou. Tudo bem? Então a gente vai fazer o seguinte. Como a gente não sabe nada no começo, a gente vai supor que não sabe nada, a gente vai precisar de uma raiz, né? Claro, que vai ser onde que o algoritmo de Prim vai começar. Onde que a gente vai começar o processamento desse negócio, né? A gente vai ter que fazer uma varredura no grafo, tá bom? Então a gente vai ter que falar para o algoritmo onde que essa varredura vai começar. Então a gente tem aqui a raiz dessa varredura. A gente quebra o grafo, né, em vértice, aresta e peso. A gente vai ter as chaves, que vai, como eu falei para vocês, vai ser um dicionário, sendo que esse dicionário vai guardar um valor para cada vértice. E no começo do código, né, no começo do algoritmo, o valor vai ser infinito. Tudo bem? Não sei se vocês já conheciam isso daqui, né? Dentro da biblioteca matemática, né, MEF, existe a variável inf, que é o maior valor numérico para cada tipo. Tá bom? Então, é o infinito. É o que ele chama aqui de infinito. Então, a gente vai guardar o infinito, né, na chave de cada um dos vértices. E o predecessor de cada um dos vértices, como a gente também não sabe, a gente vai colocar o vazio. Então, vamos lá. A chave da raiz, né, o valor da raiz, vai ser 0, porque a gente vai começar na raiz. Então, a gente ainda não tem nenhuma aresta. A gente só tem a raiz para nossa árvore geradora mínima. E só a raiz, né, como não tem nenhuma aresta, não pesa nada, então é 0. Tá bom? Aí, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou construir essa estrutura aqui, que é um dicionário, mas que vai funcionar como uma fila de prioridade. Vou até colocar aqui. Fila de prioridade, na qual, quanto menor é o valor da chave, menor a chave, maior a prioridade. Tá? Então, quanto menos pesada, né, for a chave associada a um vértice, maior é a prioridade desse vértice. Tá bom? Então, temos aqui um dicionário, né, que vai representar uma fila de prioridade. E aqui a gente vai utilizar aquela função, né, que foi o que eu falei para vocês. Retire vértice de menor chave, ou seja, de maior prioridade. Então essa função aqui, ela detecta quem que é o vértice, né, com a menor chave e retira ele da estrutura. Retira ele do dicionário. Tá bom? Então é o seguinte, eu vou abrir aqui, né, uma estrutura de repetição que vai funcionar conforme o tamanho do dicionário for positivo. Tá? Enquanto existirem elementos no dicionário, ou seja, eu vou removendo esses elementos. Tá? Então, enquanto existir elementos nesse dicionário, faça o seguinte: vem aqui e retire o vértice de menor chave. Então, pega o elemento que tem a menor chave. No começo, a raiz vai ter 0 como chave e os outros vai ter tudo infinito. Tá? Então, o primeiro termo que ele vai remover aqui vai ser a raiz. Remove a raiz. Tá? Aí ele faz o seguinte: para cada vértice adjacente da raiz, se esse vértice ainda tiver no dicionário, né, se eu ainda não considerei ele, e a aresta da raiz para esse vértice for menor que a chave desse vértice, então você faz o seguinte: fala que o predecessor desse vértice é a raiz,
atualiza a chave desse vértice como sendo o peso da aresta e muda no dicionário o valor da chave desse vértice. Tá? Então você define a chave dele e atualiza o valor no dicionário. E a gente vai fazer isso para todos os vértices. Vocês reparem que aqui, na primeira execução, a raiz vai ser removida dessa fila. Então já não tem mais a raiz. Agora vai sobrar os outros vértices. Quem vai ser alterado? Os adjacentes da raiz, porque tudo lá vai estar infinito. Como tudo lá vai estar infinito, então todos eles vão mudar. Todos eles vão trocar. Todos eles vão receber aqui que o predecessor vai ser a raiz. A chave deles vai ser alterada, né, pelo peso da aresta. E esse valor também vai ser atualizado no dicionário, na fila de prioridade. Então, na próxima vez, quando for retirar o vértice de menor chave de novo, vai retirar o que teve a aresta menos pesada entre a raiz e ele. E isso vai ser repetido, né? Isso vai se repetindo até que nenhum vértice esteja mais na fila de prioridade. Ou seja, enquanto a gente não tiver, né, enquanto a gente não tiver avaliado todos os vértices e seus adjacentes, né, a gente não para o algoritmo. Hora que a gente avaliou todos os vértices, então aí a gente pode parar. Ok? Então essa vai ser a ideia do algoritmo aí. No final, como a gente vai ter o predecessor, né, de todos os vértices, a gente vai conseguir construir essa árvore geradora mínima. Tudo bem? Então, eu sei que falando aqui, né, é meio... Só falando do algoritmo aqui é meio difícil de visualizar o que está acontecendo. Por isso, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês um exemplo, né, um passo a passo de como que a gente vai calcular a árvore geradora mínima de um grafo, utilizando esse algoritmo aqui. Beleza? Então, até o próximo vídeo.